Com certeza, o tema de direito processual penal que mais aflige o advogado criminalista hoje é a prisão preventiva. Ou melhor, a banalização da prisão preventiva. Meu nome é Leonardo Ganho, eu sou advogado criminalista há mais de 20 anos. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde nós estudamos tudo sobre o sistema de justiça penal brasileiro, advocacia criminal, o exercício da advocacia. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber todos os nossos vídeos. E já começa clicando aqui no gostei para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Você nos ajuda a crescer quando faz isso. O tema de hoje é prisão preventiva. Esse tema que é polêmico porque uma grande parte da sociedade defende que tem que prender mesmo, tem que tratar com rigor, querem ver as pessoas encarceradas. O problema é que nós vivemos um superencarceramento no Brasil. Hoje nós temos mais de 800 mil pessoas presas. Dessas 800 mil pessoas, praticamente 50%, não chega a 50%, mas quase 50% está preso preventivamente. Significa que sofre uma prisão processual. Ele está sendo processado, investigado, ainda vai ser julgado, mas está preso preventivamente. Esse é um grande problema, porque na regra do jogo, o direito de ser tratado como inocente é um direito constitucional, ele precisa prevalecer. O indúbio pro réu, a presunção de inocência, ela precisa ser aplicada até a sentença condenatória. A prisão preventiva, ela é uma exceção à regra. A regra é a liberdade. A prisão cautelar, ela é uma exceção. E nós, nos últimos 15 anos, nós demos passos na questão legislativa para desencarcerar. Agora, o interessante é que depois que nós criamos a lei que trouxe as medidas cautelares alternativas, nós começamos a aprender muito mais. Perceba que é uma questão psicológica do julgador, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário nunca prendeu tanto quanto se prende hoje. E nós vivíamos tempos ruins dentro do Superior Tribunal de Justiça e dentro do Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, ainda, os tempos são de trevas. Nós temos ministros garantistas, mas a grande maioria dos ministros no Supremo são ministros ultraconservadores, que apoiam o excesso de prisão preventiva. Agora, no STJ, nos últimos 5 anos, nós temos vivido um movimento de vanguarda que ganhou corpo principalmente de 2022 para cá. Principalmente de 2022 para cá, um movimento capitaneado pelo ministro Rogério Schietti, que contaminou outros grandes ministros da Corte, como ministro Reinaldo Fonseca, ministro Ribeiro Dantas. Esses ministros têm produzido votos que são votos assim lapidares, são aulas de direito penal e processo penal, e eles têm uma visão de proteção do cidadão, que é o cidadão vítima dessa violência do Estado. Porque perceba, o processo penal, ele não é um processo, ele não é uma instituição para se fazer justiça. Ele é uma instituição para proteger você, cidadão brasileiro, da violência do Estado quando você é processado. Ele é um instituto para isso. Para fazer justiça, para garantir ordem pública, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, Secretarias de Segurança Pública. Processo penal, justiça criminal, juiz de direito não é um justiceiro.
Juiz de direito tem que julgar com imparcialidade. E as coisas começaram a mudar dentro do STJ. Por isso que nós temos analisado a jurisprudência do STJ aqui no canal com muito vigor. E hoje nós vamos analisar o habeas corpus 782.883 do Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Daniela Teixeira. Ministra Daniela Teixeira chegou no STJ esse ano, ela ocupou o cargo vindo do 5º Constitucional. Ela era uma advogada criminalista em Brasília, com atuação nos tribunais superiores, com atuação no STJ e no STF, e foi indicada pelo presidente Lula para compor o STJ. Aqui nesse caso, é um caso de crime contra o patrimônio, um roubo duplamente majorado. Existem questões de anulação questionadas no processo, como o reconhecimento fotográfico, mas aqui o impetrante, o advogado impetrante, ele defende que não existem motivos idôneos para decretar a prisão preventiva do paciente. Os motivos autorizadores, os requisitos autorizadores do 312, ele defendeu que não estão presentes. Esse habeas corpus foi impetrado contra um acórdão que julgou um habeas corpus no TJ do Rio Grande do Sul. Ela começou o voto dela fundamentando que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Então preste atenção, quando você julga um recurso, quando você julga um habeas corpus no Tribunal de Segundo Grau do seu estado ou no TRF da sua região, você precisa fazer um recurso constitucional, que a gente chama de RHC. É o recurso próprio do habeas corpus que está previsto ali no artigo 102 da Constituição, que caberá esse recurso ordinário para o STJ, quando o habeas corpus for julgado nas instâncias de segundo grau. Ela fundamenta isso de forma profunda. Ela diz, inclusive aqui, que é um entendimento de elevada importância, esse entendimento da Corte, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade da eficácia da ação constitucional de habeas corpus, qual seja a proteção da liberdade da pessoa. Percebam, o STJ firmou entendimento na terceira sessão. A terceira sessão é a união da 5ª e da 6ª turma, no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio da legislação. Então, não dá mais para ir subindo com habeas corpus. Tá? Eu tenho enfrentado diversos casos aqui no escritório, onde o STJ fechou a cancela. A gente tem que recomeçar com uma ação de revisão criminal ou com um habeas corpus novo para fazer o ROC, o recurso ordinário constitucional. Presta atenção nisso, não acha que você pode ir pulando direto. Ela faz questão de fundamentar, tá? Aí ela também diz que há uma exceção. Quando a ilegalidade for flagrante, há possibilidade da concessão da ordem de ofício. Ela não conhece a ordem impetrada, mas ela concedeu de ofício a ordem, e ela fez isso com base no artigo 647-A e 654, parágrafo 2º do CPP. Presta atenção nisso, tá? E aí depois ela trabalha o voto dela, não é um voto, é uma decisão monocrática, onde ela faz um histórico da prisão preventiva, recentemente, desde a lei de 2011, que é a lei 12.403, que altera a redação do artigo 283, falando de medidas cautelares alternativas. Ela fala também do pacote anticrime, as alterações trazidas. Depois ela cita um voto do ministro Marco Aurélio na ação direta de constitucionalidade.
número 400, não, peraí, deixa eu pegar o número, foi a ADC 43, 44, 54, que foi a ação direta de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, e ela tem um trecho muito interessante do voto do ministro Marco Aurélio, que ele disse que a Constituição de 88 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. Eu gosto dessa frase do Marco Aurélio, ele sempre usou. Presta atenção. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção ocorre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva. O problema é que nós vivemos hoje um encarceramento em massa baseado no fundamento abstrato da necessidade da garantia da ordem pública. Isso banalizou o instituto da prisão cautelar, porque esse fundamento ele permite um exercício de semântica muito grande para você prender as pessoas, E aqui ela enfrenta o tema, ela fala também da arguição de descumprimento de princípio fundamental, de preceito fundamental 347, que identificou esses problemas dentro do sistema prisional brasileiro. Ela avança e lá na frente ela afirma categoricamente que, para que você tenha a prisão preventiva, é necessário a prova da existência do crime, ok, e o indício suficiente de autoria. Tudo isso faz parte do quê? Da fumaça de existência do crime, né? O que o professor Aurí Lopes Júnior chama de fumus comissi delicti. Agora, tem que se demonstrar que não é cabível a substituição dessa medida por medidas alternativas mais brandas, cumulativas, talvez, obrigatoriamente. Tem que estar caracterizado o perigo, o efetivo perigo decorrente da liberdade do imputado, do investigado, com vistas a assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Mais à frente ela analisa essa questão da pretensa garantia da ordem pública e destaca que a mera ocorrência do ilícito é incapaz de justificar a segregação cautelar. Ela se refere a um voto do ministro Schettino, que eu gosto muito do ministro Schettino, para mim é o melhor ministro hoje da corte. Só que ele tem uma posição que eu tenho um temor dela, porque ele defende que em alguns casos o modus operandi, a forma como o crime foi praticado, justifica sim a cautelar. Eu não concordo muito com isso, acho que tem que ter muito cuidado com isso, porque também permite uma exegese, mas ela cita, ela diz, com ela deve estar presente o perigo derivado do estado de liberdade do indivíduo, ou seja, sua elevada periculosidade, que pode ser extraída, por exemplo, da reprovabilidade excepcional do modus operandi. Quer dizer, há uma reprovabilidade exagerada daquele modo de operação do crime, em tese empregado na consumação do ilícito. E a possibilidade do réu voltar a delinquir. Isso é a alta probabilidade de reiteração. É o agravo regimental no HC 912-267 de Minas Gerais, relatoria do ministro Rogério Schettino. Muito importante esse voto também, tá? Quero que você leia, quero que você estude ele. E aí ela embarca, fala que no caso concreto estão ausentes esses requisitos.
ausentes. Ela também cita um trecho da doutrina do professor Aurí Lopes Júnior, para mim o melhor processualista penal brasileiro em atividade, sensacional, sou fã do trabalho dele. E aí ela conhece do habeas corpus, desculpa, ela não conhece do habeas corpus, mas concede ele de ofício para conceder a liberdade aplicando o 283 e o 319, e ela determina ali o comparecimento bimestral em juízo, a proibição de ausentar-se do seu local de domicílio por prazo superior a 8 dias sem comunicar o juízo, onde poderá ser encontrado, e a aplicação ainda do monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica no paciente. É fundamental, porque o ponto nodal aqui, gente, são essas prisões decretadas com base nesse fundamento da garantia da ordem pública, quando articulado de forma abstrata. Leiam esse voto com atenção, assistam esse vídeo. Eu quero convidar também você para comentar o vídeo, fazer uma crítica e dar uma sugestão para os novos vídeos. Também compartilha ele. Se você ainda não curtiu, curta, mas compartilha ele com grupos de WhatsApp, com colegas que advogam na área criminal também, que você sabe que pode contribuir para o desenvolvimento. Então ganha força no STJ o combate à banalização da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública com fundamentos abstratos. Um grande abraço para você. Eu encontro você nos próximos vídeos.